Olá, sejam bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Vamos dando um tempinho aí para o pessoal entrar. Oi, Claudine, Vani, Carla, Meire. Oi, Cleia, Romeu. Sejam bem-vindos todos vocês. Esse momento onde nós paramos tudo e nos dedicamos a nos percebermos os nossos próprios estados, as nossas emoções. Isso, como uma disciplina diária, tem um poder muito grande no sentido de trazer mais consciência para nós, de trazer paz, de cultivarmos uma educação da nossa mente. E isso tem a ver muito com o tema de hoje. E sou muito grata às sugestões de vocês. Vocês têm trazido temas de interesse e isso nos ajuda a construir esse momento que é feito para vocês com todo carinho. O tema de hoje, vindo de vocês, é a depressão. Então vou falar um pouco hoje sobre essa questão da depressão que aflige a tantos, né? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão. Me pareceu até baixa essa taxa, porque pelo que se percebe pode ser até mais, porque a depressão também vem de um conceito de espectro, não é? Onde existem diferentes gradações de depressão. Tem desde aquela pessoa que sente uma certa inadequação, essa é uma palavra que aparece muito em relação às queixas da depressão, um sentimento de inadequação, de não adaptação, até o que nós chamamos de depressão maior. Depressão maior é já um diagnóstico bastante incapacitante. É um diagnóstico que já traz limitações. A pessoa com depressão maior, ela já tem limitações de funcionamento mesmo. Aquilo chega a ter um impacto na vida dela, né? Então há todo esse espectro quando se fala em depressão. E muitos de nós já tivemos momentos assim. Por exemplo, nós podemos ter uma tristeza. Tristeza é algo diferente de depressão. Tristeza é algo comum e é algo que nós devemos nos permitir sentir, a tristeza. Nós temos hoje esse culto a tudo que é alegre, tudo que é consumo, tudo que traz felicidade rápida e tendemos a não querer olhar para aquilo que é triste e muitas vezes formamos reações inversas em relação a isso. Não é? Pessoas que se sentem tristes, por exemplo, e vão sair para beber, sair para dançar, entram num processo de agitação, quando na realidade o que tem dentro é uma tristeza. E aquilo fica ali até que possa ser honrado e sentido. No caso da depressão, a depressão não é simplesmente uma tristeza. Tristeza é natural da vida. Os momentos de tristeza, eles acontecem e é preciso saber diferenciar a tristeza da depressão. Na tristeza existe uma causa, não é? Existe um movimento emocional. A depressão tem mais a ver com uma espécie de apatia também, apesar de haver tristeza. E aí, no caso da depressão, depende muito a manifestação dela da personalidade da pessoa. Tem pessoas que estão deprimidas e dão uma festa, por exemplo. Então, nem sempre aquela pessoa triste, quietinha, é uma pessoa deprimida. Tem pessoas eufóricas ou com uma formação de agitação que tem depressão também. E aquilo, aquela forma, está na personalidade delas, a manifestação. Então, hoje, a depressão, ela é uma causa incapacitante de trabalho, das mais vivenciadas hoje, não é? Tem atestados, pessoas de atestado por causa de depressão, e existe uma ideia de que aquilo seja, por exemplo, frescura,
que a pessoa pode sair daquilo se ela quiser, não é? Existe assim um certo preconceito ainda em relação à depressão, porque a depressão ela não pode ser medida. Então não é como um diagnóstico de pressão alta, onde você mede um diagnóstico de diabetes, um diagnóstico de câncer, uma doença, né? Ela não tem como ser medida e muitas vezes ela não aparece. Essa é a dificuldade, que é a subjetividade da depressão. Nós não temos como medir e não temos como saber como é aquilo dentro do outro, não é? Então, isso gera toda uma dificuldade até na própria aceitação da pessoa em estar deprimido. Não tem um exame que mostre que a pessoa está deprimida, não tem uma medição. Então, essa é uma dificuldade atual. E o estresse que nós vivemos hoje, no sentido de sobrecarga mesmo, nós vivemos uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de atividades, uma sobrecarga de trabalho, não é? Então, isso favorece a condição da depressão. E existem também causas da nossa época que favorecem. Por exemplo, existe um contexto de época que favorecem certas patologias. Na época do Freud, há mais ou menos 100 anos atrás, existia a histeria, as conversões histéricas, era algo muito, muito comum, bem mais do que hoje. E aquilo tinha uma relação com a repressão sexual feminina da época. Então as mulheres naquela época viviam muito, elas tinham que se reprimir muito, eram muito oprimidas. E aquilo, em quem tinha aquela predisposição, deflagrava uma manifestação de histeria. Eu sou psicóloga há 25 anos e vi poucos casos daquelas conversões histéricas que o Freud estudava, não é? Porque o contexto da época mudou. Existem ainda histéricas, porém já bem adaptadas na sociedade de hoje. Aquilo já não favorece mais como uma causa. Porém, hoje, o que favorece a depressão como causa são também contextos da nossa época. Primeiro, essa questão da sobrecarga que nós vivemos. E algo que impulsionou muito a depressão, enquanto epidemia ou pandemia, não é? Porque é também uma pandemia a depressão, é o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, enquanto nós vivíamos em uma pequena comunidade, onde conhecíamos todo mundo, onde ali acontecia todo o universo, não é? Então o universo era menor. No momento que começaram a surgir televisão, meios de comunicação, começou a surgir uma insatisfação e uma inquietude no homem e um senso de não pertencimento e de insignificância. Então é como se estivesse sempre acontecendo uma grande festa da qual eu não estou fazendo parte. E o senso de pertencimento tem muito a ver com também isso. Então o contexto da nossa época favorece a depressão pelo sentimento que muitos de nós temos de insignificância, de pressão, de termos que conquistar coisas, o consumo, tudo isso e o estresse que nós vivemos hoje. Então isso acaba gerando uma espécie de sobrecarga. E por que a gente fala em depressão em uma atividade como hoje relacionada ao mindfulness? Porque pela educação da mente nós podemos aliviar muito essas condições. Não é? Como eu falei outro dia em relação a passa um trem, eu posso embarcar neste trem ou eu posso esperar passar. Muitas vezes nós embarcamos em pensamentos destrutivos, em estados emocionais destrutivos. O cultivo do mindfulness nos ajuda a discernir, a voltar, a ir de alguma forma educando nossas mentes para que nós possamos estar mais estáveis diante daquilo que acontece. O senso de vulnerabilidade é muito grande hoje.
E a sobrecarga mental também tem muito a ver com o processo de depressão. Quanto maior a complexidade, maior o pensamento, o esforço, quanto maior a complexidade mental mesmo, maior também pode ser o risco de entrar em depressão. É uma mente que começa tá falhando demais, Marilena, né? Mas aqui a minha internet está boa, não sei se está falhando para mais alguém. Então, é interessante que nós tenhamos essa autoconsciência em relação ao que é destrutivo para nós, a como nós estamos, porque é como se a mente tivesse uma certa vida própria, não é? Então, ao liberarmos essa mente na complexidade dela, nós vamos embarcando em estados de reclamação, nós vamos embarcando em estados de insatisfação, de comparação. E enquanto a comparação era com alguém ali da comunidade, né? Tudo bem, hoje a comparação é com pessoas de todos os lugares do mundo. Então isso reforça a nossa insignificância. O senso de não pertencimento, de não sermos bons o suficiente, isso está ligado isso está conectado diretamente à dinâmica da depressão. A Marilda está perguntando se a depressão pode vir no nosso DNA. O que acontece? Existe sim a predisposição em relação ao DNA. O que acontece com todas essas questões relacionadas ao DNA é que aquilo pode ser ativado ou não. Então nós temos predisposições em relação a várias doenças. A depressão é uma doença, ela não é um estado de humor, ela é uma doença. E aquilo pode ou não ser ativado em nós dependendo de circunstâncias ambientais, circunstâncias mentais, emocionais. Então, ainda que nós possamos ter aquela predisposição no DNA, nós podemos não desenvolver aquilo. E às vezes não temos tanta predisposição a algo e podemos desenvolver, dependendo das outras circunstâncias. A genética não é um determinismo, né? A genética não é um determinismo, ela é uma das influências, é uma forte influência. A Claudine perguntando, a meditação ajuda em qualquer estágio de depressão? Sim, perguntaram acima. Tá, a depressão a meditação pode sim ajudar porque ela cultiva essa educação mental de que eu estou falando, não é? Então, por exemplo, uma pessoa muito deprimida pode e deve trazer para o corpo a atenção, porque senão ela embarca naquela complexidade mental que eu já falei outra vez, que é pensamento alimenta a emoção, alimenta o pensamento, alimenta a emoção, e nós nos desconectamos e vamos embora, piorando os estados depressivos. Só a questão do trazer a atenção para o corpo. Então, Marilena, está falhando para você, vai ficar no Stories essa gravação de hoje, você pode ver depois também. Depois que terminar, vai para o Stories por 24 horas, tá bom, querida? Mas continua aqui, vamos ver se melhora aí a sua internet. Quando você traz para o corpo a atenção, você estabiliza esse processo da mente alimentada, pensamentos e emoções, e você pode simplificar e permitir que a inteligência do corpo atue. A inteligência é essa da natureza, onde nós podemos ir estabilizando esses estados emocionais, fazendo isso, sendo mais simples, tá? Simplificando. Então, a pessoa com depressão pode e deve fazer pequenas coisas simples, como pegar um sabonete cheiroso, abrir, cheirar o sabonete, sentir cheiros diferentes, provar sabores intrigantes, sabores diferentes. Tudo que vai despertar ali pelos sentidos ajuda nessa simplificação e nesse sair desse padrão mental de complexidade. Porque se a gente embarca na complexidade é como se não tivesse fundo aquilo. Entende?
É claro que existem situações de trauma, devem ser trabalhadas. É claro que existem situações realmente que trazem contextos que favorecem a depressão. Mas o que eu posso fazer por mim mesmo? Eu posso cultivar a plena atenção no corpo, nas sensações, na respiração, e nisso nós vamos conseguindo interromper um pouco essa tendência que é uma sedução, né, de pensamentos e emoções que vão se retroalimentando. Existe um processo químico mesmo na depressão acontecendo. Os neurônios, eles não se encostam, eles quase se encostam e a comunicação é por neurotransmissores. Há uma dificuldade na recaptação desses neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a medicação, por vezes, ela é necessária e ajuda bastante também. Mas tem muita gente tomando medicação sem fazer nada por si mesmo. Nenhuma terapia, nenhuma meditação. Então, isso é como ter um tumor no cérebro e tomar remédio para dor de cabeça. Quer dizer, não vai curar, vai ter apenas um alívio do sintoma. Porém, aquela causa fundamental, que pode ser algo que tenha acontecido, que pode ser o estado mental, aquilo pode ir se agravando, não é? Então, o nos educarmos mentalmente, cultivarmos a plena atenção, isso é uma ferramenta poderosa na luta contra a depressão, não é? Eu acho que perguntaram aqui atrás se a depressão tem cura, é isso? Sim, a meditação ajuda em qualquer estágio da depressão. Tá, se surgir dúvidas, vocês vão, né? Sim, vocês podem ir mandando, ok? Então, esse é um assunto que cabe falarmos mais, que há muito que se dizer sobre depressão. A depressão, doença, cura sem medicamentos. Existem todas as manifestações, Cacilda. Algumas pessoas conseguem se curar sem medicamentos e algumas pessoas com medicamentos não se curam. Então, essa é uma pergunta, depende muito, né? E é importante que nós tenhamos consciência o quanto antes se estamos com quadro depressivo, porque quanto mais demora para tratar, vai ficando pior e mais difícil e mais resistente a mudar, porque aquilo vai se retroalimentando em nós, não é? Então, o que eu recomendaria para depressão, algo simples de se fazer, é muito isso, trazer atenção para o corpo e fazer e sabermos que estamos fazendo certas coisas, uma massagem, não é? O cuidar de si, ir buscando no profundo de si. Na meditação, muitas vezes, vem insights importantes relacionados às causas e ficar nesse cuidado constante consigo mesmo. Não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, porque não é. A atividade física, Jurandir, pode melhorar muito sim. A atividade física produz, não é, esses neurotransmissores, o corpo reage muito bem, o sol também, viu? Sol, vitamina D, isso também está se descobrindo que tem uma influência positiva em relação à depressão. O que nós não podemos fazer é desistir, não é? Desistir achando que não tem esperança, tem pessoas que tentaram medicamentos também e não tiveram resultado. Então, não desistir, buscar no profundo de nós mesmos esse amor, esse autocuidado, essa atitude de cuidarmos de nós mesmos com carinho e a prática meditativa enquanto forma de educar o cérebro, de nós nos educarmos em relação a essa mente que embarca em estados destrutivos muito facilmente. Ok? Vamos praticar então hoje? Podemos então nos colocando na postura.
entrando em contato com o silêncio, com a quietude. Podemos ir percebendo e tendo consciência da nossa própria presença aqui e agora neste espaço onde você está, a forma que está sentado, convidando a atenção para os pés, as pernas, o quadril apoiado no assento, o tronco em equilíbrio, os pequenos ajustes que vamos fazendo para mantermos a postura, uma postura ereta, estável, sem muito esforço. Os ombros, os braços e as mãos. Nos trazendo atenção para as mãos nesse momento. Você percebe alguma sensação em suas mãos? Talvez algum formigamento, talvez calor ou frio. Como estão as mãos agora? Gratidão por essas mãos que trabalham, mãos que acolhem, que acariciam, mãos que doam e que recebem. Retornando a atenção, percorrendo os braços até os ombros, o peito, pescoço, os maxilares, a língua dentro da boca, os dentes, os lábios, a face, nariz, os olhos. Vamos percebendo se há algum tipo de tensão nessa região dos olhos agora, a testa, sobrancelhas. Buscando suavizar a expressão, talvez convidando uma leve intenção de um sorriso à face e percebendo como a expressão vai se reconfigurando. Região dos cabelos, as orelhas, e buscando uma qualidade de presença no corpo todo, como um todo nesse momento. Estabilizando a atenção no corpo. Podemos então, de forma gentil e atenta, tomar uma inspiração mais profunda que o normal agora,
e ir soltando, soltando, soltando. E respirando normalmente, apenas convidando a atenção para o ar que entra e o ar que sai. Percebendo talvez o ar atravessando as narinas, dentro e fora. Ir percebendo onde é mais fácil acompanhar a respiração acontecendo, sem forçar. É apenas um movimento da atenção. Se é o ar atravessando as narinas, se é no peito que sentimos a respiração mais viva, ou se é no abdômen, que se expande e se retrai. Ou talvez possamos sentir o corpo inteiro respirando, como se o ar entrasse pelas narinas e percorresse todo o corpo, até a ponta dos pés e das mãos, e de lá retornasse na expiração. Sem nada a fazer, sem lugar nenhum a chegar, apenas aqui, agora, respirando. E cultivando agora essa prática do retornar. Talvez chegue um pensamento, ou emoções, ideias, julgamento, devaneios, torpor. O que quer que venha, reconhecemos o que chegou, podendo nominar o que foi que veio. E ao nos darmos conta que a mente fugiu, já estamos de volta e retornamos a atenção para a respiração de forma paciente, como treinar um cachorrinho, onde vamos trazendo de volta apenas acompanhando o ar que entra e o ar que sai do corpo, momento a momento. Podendo agora expandir um pouco mais o foco da atenção para as sensações do corpo nesse momento. Talvez perceba algum cheiro ou alguma dor. Alguma sensação prazerosa, como do corpo em equilíbrio, como uma leve brisa que acaricia a face. O que quer que venha é bem-vindo agora. Até o desagradável também é bem-vindo, faz parte da nossa experiência desse momento.
Podemos permitir o que quer que exista, que tragamos a atenção, permitindo que a experiência se desdobre da forma como se apresenta agora. Seja agradável, seja desagradável, ou talvez apenas neutra a sensação. Podemos também colocar atenção naquilo que é neutro. Estarmos nas sensações é uma forma poderosa de ancorarmos no momento presente. Não há sensação de ontem, não há sensação de amanhã. Há somente essa sensação agora. Talvez algum tipo de vibração, talvez áreas frias do corpo, talvez perceba batimentos cardíacos, ou contato da pele com o ar. E sempre que a mente fugir para outros elementos, o nosso poder está em trazer a atenção de volta para algo que nos garanta estarmos no momento presente, nesse momento, cultivando a atenção às sensações. E construindo força e estabilidade nesse voltar. Se a mente foge muito, não significa que não saibamos fazer, significa apenas que a mente está agitada. Constatamos e aceitamos isso, sem brigar. Não é um brigar, é um ato de auto-amor. Trazer de volta para o corpo, para as sensações. E expandindo ainda mais agora a atenção para os sons, vamos convidando com gentileza e amorosidade a atenção para os sons nesse momento. Os sons ou o silêncio, espaço entre os sons. Há sons que estão próximos de nós, há sons distantes de nós. Talvez percebamos sons internos também, gases ou um zumbido nos ouvidos. Estarmos nos sons também nos garante
a presença neste momento. Ampliando e abrindo para os sons. E construindo e fortalecendo em nós mesmos essa habilidade de voltar, de nos percebermos cada vez mais, de estarmos presentes com o que quer que estejamos fazendo, como forma de simplificarmos a existência, como forma de promovermos ilhas de refúgio e de descanso. A cor é mais cor na pureza deste ar que ousa desafiar vapores, emanações e fuligens da era tecnológica. E o raio de sol benevolente, pousando sobre o objeto, tem alguma coisa de carícia. Obrigada por praticarmos juntos. Muita gratidão. Se alguém tiver algum comentário, nós estamos aqui ainda ouvindo. Sim, então hoje nós falamos sobre depressão. Se você perdeu a parte da fala e quiser ouvir, vai estar no Stories aí no Instagram, Stories do Momento Mindfulness, e depois no YouTube também. A Ana Cristina, essa fala final foi maravilhosa. Você fala do poema, esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, sobre a cor, né? Lindo. Eu também gosto muito, evoca muito essa plena atenção. Obrigada pela prática. Oi, Dinda, minha madrinha. Sim, prática de hoje, sempre um novo aprendizado. Obrigada, Isabela. Oi, Solange. Oi, minha mãe. Obrigado, Carla. Excelente explicação sobre o tema depressão. Obrigada, Gustavo. Gratidão, gratidão. Aqui, Ana Cristina, logo vi que era um poema lindo, né? Eu gosto muito também. Obrigada, Cacilda. Aqui, Rê Gurgel. Sempre escuto o zumbido, gostaria de me livrar dele. Tudo aquilo que a gente quer se livrar ganha força, né? Porque atrai a nossa atenção. Esses estados de zumbido, às vezes, ou tantas coisas que vêm até com a idade, que nós temos que ir nos acostumando, né? Porque brigar muitas vezes é pior. Você pode fazer do zumbido uma prática. Já aconteceu comigo e Neiva dando aulas juntas e começou uma obra bem na hora da meditação. E o que nós fizemos na hora foi incluir aquilo na prática. Então, escutando cada barulho, cada som, e percebendo as reações que trazia em nós e buscando não embarcar nessas reações, buscando nos estabilizarmos diante de uma situação desafiadora. Foi uma prática bem interessante, sabe? E às vezes, ao invés de nos livrarmos, nós podemos incluir, né? E pode ser uma forma melhor de lidar. Oi, Cleia, interessante. Obrigada, querida, obrigada. Aqui. Assim, a Claudine me dizendo uma pergunta acima relacionando suicídio e depressão.
Bom, existe uma relação sim entre a depressão e o suicídio. O suicídio sendo aquele desespero final, quando já não se tem esperança, não é? E algo muito grave hoje, essa questão do suicídio, né? A autoaniquilação, chegar a um ponto como esse. Esse é um impulso que existe em muitas pessoas já tiveram momentos como esse, né? Onde passa essa ideia de que algo não tem saída, né? E é bastante difícil. Agora, no caso do suicídio, muitas vezes se a pessoa busca ajuda naquela hora que invade aquele pensamento, que vem como uma obsessão, o buscar ajuda é algo que pode conseguir que passe aquele momento. Eu lembrei de uma história muito interessante sobre suicídio. Um psiquiatra, né, que o paciente ia se suicidar e avisou a ele: eu vou me matar, não tem mais jeito, eu decidi, é isso. E o psiquiatra disse: bom, tudo bem, então eu vou pedir que você me telefone quando você realmente for fazer. E aí, num domingo de manhã, ele recebeu, o psiquiatra, aquela ligação, né? E o rapaz dizendo: realmente não tem jeito, é isso mesmo, eu vou fazer isso agora. E o psiquiatra disse: tudo bem, porque não se tem como impedir, não é? Muitas vezes a pessoa, mas eu posso te pedir uma coisa antes disso? E ele disse: pode. Então eu quero que você agora saia aí da sua casa, vá ali fora e faça alguma coisa para outra pessoa. E eu vou ficar aqui na linha esperando, não é? E aí o rapaz saiu e ao lado, vizinha, morava uma senhora já muito idosa que a frente da casa dela estava toda suja. E aí ele pegou a vassoura dele, varreu tudo, juntou o lixo, passou pano, deixou tudo cheirosinho, fez aquela ação naquele momento e voltou ao telefone. E ao voltar ao telefone ele disse: passou, não estou mais com vontade de fazer isso nesse momento. Então nós temos, depois eu gostaria de fazer uma live sobre a cooperação, não é? Nós temos recompensas biológicas também quando fazemos algo pelo outro. E muitas vezes, quando nós criamos um espaço, nós conseguimos interromper aquela obsessão mental, no caso do suicídio mesmo. Então, uma ajuda pontual, porque depois aquela onda passa, aquele sentimento que invade, parece que nunca vai embora, ele passa. Então, aguentar, fazer algo que possa fornecer um apoio naquele momento, mudando a atenção, mais uma vez, o mindfulness na potencialidade que nós temos de mudar a atenção. Trazer atenção para a respiração já é algo muito poderoso, que permite que esse fluxo mental seja interrompido. Mas a depressão tem uma relação muito forte com o suicídio mesmo. Aqui, Meire, é normal sentir uma tontura logo após a prática? É algo que pode acontecer. Se está acontecendo com você, pode acontecer sim. Não é? Se você sentir muita tontura, você pode procurar fazer a prática de olhos abertos. Veja como funciona para você. Não existe regra estática. Se você se sente tonta, experimente fazer de olhos abertos, experimente uma forma mais concreta de estar. Não é? Muitas vezes o ficar de olhos fechados pode, né, trazer uma tontura. Marcelo, foi um desafio. Sim, Marcelo. Aqui, Suzana, interessante, muito melhor que brigar com o barulho, falando do zumbido no ouvido, né? Verdade. Maria Angélica, obrigada, sua harmonia é contagiante. Obrigada, querida, muito obrigada. Fernando, Carla, você pode me passar o contato de sua tia Ana Helena? Passo sim. Vou passar aqui pelo Momento Mindfulness para você, ok? Obrigada, Fernando. Então, interessante o tema, obrigada. Obrigada a você, Marilda. Queridos, muito obrigada então por essa prática de hoje. Amanhã estamos juntos de novo. Um grande abraço e boa noite para vocês.